O que me encantou na Lei do Tempo foi a visão que eu tive de Runabiku. A visão de Runabiku, ela é muito parecida com a árvore da vida cabalística. E a árvore da vida cabalística representa o arquétipo humano. Quando eu olhei para Runabiku, eu falei, pronto, a gente tem aqui o arquétipo galáctico. Esses 3 últimos tons da onda encantada, eles são 3 tons que são acrescidos ao que seriam as 10 sefirá da árvore da vida cabalística. Então, estudar, entender, vibrar, entrar na frequência desses 3 tons é o que faz toda a diferença na contagem, na vivência do tempo que a Lei do Tempo está trazendo para a gente. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai conhecer os 3 últimos tons da primeira onda encantada do Tzolk'in, o início de 20 grandes ondas encantadas. Então, se você chegou agora, aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque a gente vai navegar por todas elas. Eu rodo a vinheta e já volto. Então, essa onda encantada, gente, vamos fazer uma revisão rápida nela, que começou lindamente no dia 3 de fevereiro, numa sexta-feira, com Kin 1. Então, a gente vai contar agora de 1 a 260 juntinhos. E o propósito dessa onda encantada, que é encabeçada pelo dragão magnético, é nutrir o nascimento do ser. Então, essa onda encantada, ela acontece no Castelo Vermelho. O Castelo Vermelho é a corte do nascimento, o início da gênese do dragão. Então, a gente está no início dos inícios. Agora, o que eu acho importante deixar claro, para que a gente viaje nesses selos do Tzolk'in de uma forma mais leve, mais fluida, é perceber que todos esses selos, eles falam com uma instância do nosso ser que não é a nossa personalidade. A nossa personalidade navega por aqui, tá vendo? É aqui que nós existimos. E nós estamos sempre olhando muito para o lado material, para a vida material, para aquilo que nós podemos ter ou não ter. E os selos do Tzolk'in, eles tratam desta identidade galáctica. Então, eles falam com esta essência. Eles trazem o poder crístico da consciência, para que a gente então possa moldar a nossa ação, moldar o nosso ego, moldar a nossa personalidade, ou como os alquimistas diziam novamente, antigamente, transformar o chumbo em ouro, transformar o chumbo de uma personalidade rude, instintiva, no ouro de uma personalidade iluminada, brilhante. Então, todos os selos falam com esta identidade galáctica. Dito isso, então esse nascimento do dragão se refere ao nascimento do nosso ser íntegro, se refere ao nascimento da nossa alma. Nós encarnamos, a humanidade encarnou em corpo, mas está faltando encarnar em alma. Então, esses selos, eles são selos que falam com essa identidade galáctica. Então, se você está me ouvindo e você tem, assim, uma certa empatia com isso, com essa realidade, ai, que legal, né? A gente ter essa consciência, a gente ter essa responsabilidade de nos percebermos como terráqueos, né? Que temos nas estrelas os nossos irmãos, né? Os irmãos arturianos, pleiadianos, mas que temos que fazer a nossa parte enquanto terráqueos, porque os seres das estrelas vizinhas, eles tiveram o seu momento, eles fizeram já, passaram pelo que nós estamos passando, guardadas as suas histórias, os seus dramas, né, estelares, pessoais, se a gente pode dizer assim. Nós vamos viver o nosso, estamos vivendo o nosso agora. Então ninguém pode fazer por nós o que nós temos que fazer. Quando a lei do tempo traz os selos e os tons galácticos,
É uma ponte de passagem para a nossa existência na quinta dimensão. A quinta dimensão é um lugar onde a gente já existe com uma consciência complexa. Eu gosto de comparar o pensamento da quinta dimensão com o pensamento complexo de Edgar Morin, que ele conseguiu definir de uma forma bastante interessante, que é uma mente radial. Né, uma mente que pensa, que leva todas as variáveis em consideração, que quando vê alguma coisa já vê todos os lados, as implicações, né? Então esses selos falam com essa parte do nosso ser. Eles empoderam a nossa alma, eles vibram e frequenciam a nossa alma. Então, se a sua personalidade não entender direito, não tem problema. É que nem quando a gente começa a ler, né? A gente lê, vovô viu a uva, a gente está só repetindo o som. Depois é que a gente vai começar a entender que além de ler vovó, né? Vi, uva, uva, a gente está falando que o vovô, uma pessoa, viu uma fruta. Entende? Então é assim mesmo. Então, por enquanto, a gente pode até ficar no o selo, né, macaco espectral, humano cristal, né, caminhante do céu cósmico. Mas aos poucos a gente vai vendo, né, sentindo que é um caminhante do céu cósmico. Principalmente se a gente se deixar encantar por esses termos, gente. Olha isso. Fecha os olhos, pensa como uma criança, ouve como uma criança, ouça como uma criança. Vamos lá, eu e você, vamos fechar os olhos. Caminhante do céu cósmico. Visualizou? Não é lindo? Não é encantador? Então é nesse lugar que esse conhecimento se faz. Tá certo? Então vamos lá. Vimos então que começamos nessa onda encantada do dragão com o primeiro tom, que se refere ao propósito de nutrir o nascimento do ser, desse ser galáctico. O desafio foi o vento, e o vento é o desafio da comunicação com o espírito através do alento, da respiração, do ar. Então esse é o grande desafio, né? Até que ponto você vai se manter em comunicação com o seu espírito, na prática meditativa, numa onda encantada de tanta força, energia e intensidade trazida por esses selos vermelhos. Vencido o desafio, tudo ficará mais fácil. Selo 3 foi quando a gente viveu a lua cheia no selo da noite elétrica. Foi uma lua que estava em quadratura com Urano, a lua em oposição ao Sol e os dois em quadratura com Urano. Urano é o planeta da eletricidade, então essa noite foi realmente elétrica. Trazendo o quê? Trazendo a possibilidade da gente entrar em contato com o que nós podemos fazer para servir melhor à nutrição para o nascimento do nosso ser interior. Depois a gente viveu a semente autoexistente, que tratou então de focalizar nisso que nós recebemos intuitivamente na noite anterior. Vivemos então o início da parte da onda encantada que estende a ação através do caminho entre a serpente harmônica e a lua solar. Um caminho que falou bastante da nossa sexualidade, né, de como a nossa sexualidade é a nossa força vital, com o instinto de sobrevivência, nesse momento que a gente está trabalhando com o nascimento do nosso ser, né? Quais são as etapas, qual a melhor maneira de trabalhar com essa nossa força vital, que é a nossa Kundalini, foi visto no vídeo passado. E aí a gente completou então, né, no tom 10 da manifestação, com o selo do cachorro planetário, que fala em amor, que fala em lealdade a si mesmo, né? Então, assim, é bem interessante, né? Você é leal a si mesmo? Você é leal à maneira como você percebe a sua força vital?
Ou será que a sua força vital e a sua sexualidade ainda é extremamente contaminada por toda uma cultura fundamentada numa moral inventada? E aí é que vem os 3 selos finais. Seja lá de que jeito e como você tenha chegado aqui. Ai, Cláudia, eu não entendi nada. Ai, foi demais essa onda para mim. Não sei se eu entendi, se eu não entendi, enfim. Fiquei acompanhando aqui de longe para ver mais um pouquinho, para ver se eu vou entrar nessa onda. Estou ainda aqui, ainda curiosa sobre esse assunto. Então, seja lá como for, né? Hipótese 1, 2 ou 3, aqui é a entrega. Aqui a gente começa a se preparar, a se liberar, a se dissolver com muita magia, com muita brincadeira, entendendo que essa vida aqui é uma grande ilusão, é uma grande experiência que nós estamos vivendo, e eu estou falando do selo do macaco espectral. Aqui a gente começa a liberar, a dissolver, a soltar, né? A olhar, como é que a gente solta essa experiência? A olhar para a vida com a magia do encantamento, né? Tem tempo, há um tempo, a gente viveu essa construção, agora está na hora de entregar, porque vem um outro momento, vem uma outra tessitura, né? Um outro fio de conhecimento e sabedoria para a gente tecer a nossa vida agora. Então, o macaco fala nisso, através da magia, através do brincar, através da ilusão, soltar, liberar tudo aquilo que experimentamos, todas as nossas experiências tidas durante essa onda encantada. E logo depois vem o tom cristal. O tom cristal é o tom que universaliza, que dedica, que coopera. Nesse tom, por exemplo, todos os quins planetários dedicados a viver a lei do tempo com atenção, com dedicação, se reúnem para trocar suas experiências em relação à lei do tempo. Para trocar experiências e enriquecerem uns aos outros com as suas experiências. A gente já percebe que nós, cada um de nós, somos como uma peça de um grande quebra-cabeça. A gente não tem a história toda, a gente não tem a verdade toda, mas a nossa união, a nossa perspectiva, a perspectiva de cada um unida é que vai dar sentido, é que vai trazer a verdade para nós, né? Então, o tom cristal, ele tem essa frequência. A frequência da união, da universalização, da dedicação, mas a união é no sentido da gente entregar o conhecimento, né? Entregar a experiência, e não união no sentido de vamos nos unir para fazer alguma coisa. Não, é uma união na troca. E a gente tem aí o selo do humano, e o humano fala de livre-arbítrio. Ele fala da escolha. O humano fala da ação de influenciar antes de tudo. Então, se a gente voltar ali naquela figura que eu falei para vocês, que é da onde a gente existe, né? A gente está aqui. Então, a ação do humano é a ação de influenciar. Então, a ação está sempre ligada à personalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, consciente ou inconscientemente, nós estaremos influenciando nesse Kim de humano cristal. Consciente ou inconscientemente, a gente vai estar influenciando. Mas o selo do humano, ele tem a vibração do livre-arbítrio. Ele tem o poder do livre-arbítrio para alcançar a sabedoria. E aí a sabedoria já está nessa instância aqui da consciência galáctica, né? Então, o humano, ele tem a ação de influenciar com o poder do livre-arbítrio e alcançar a sabedoria. Tá certo? Então, essa é a minha interpretação, gente. Eu faço essa leitura dos selos ligada a essa figura da presença do Eu Sou,
porque eu entendo que é a partir desse lugar da consciência que a gente consegue fazer a ponte entre a personalidade e a nossa identidade galáctica. Então, o selo do humano, nessa onda encantada, está no tom cristal, dizendo assim, olha, você pode escolher, né? É o livre-arbítrio. Você escolhe compartilhar, universalizar e dedicar toda a sua experiência durante essa onda encantada, comentando aqui na conversa, aqui na descrição, abaixo da descrição do vídeo. É a sua escolha, né? Você pode comentar, Cláudia, para mim fez sentido, não estou entendendo nada, aconteceu tal coisa, isso assim, naquele dia, foi super legal, entende? Então, você pode comentar da maneira que você quiser para construirmos juntos, né, essa sabedoria. E logo depois vem o tom cósmico, que é aquele que vai dar o salto quântico para a nova onda encantada. Então, o tom cósmico, ele é sempre, porque os tons são sempre os mesmos. O tom cósmico, ele é sempre aquele tom que fala da ação, da transcendência, para a gente transcender dessa onda para outra. E como é que a gente transcende? Com o poder de perseverar. Perseverar em quê? Perseverar na essência desse tom, que é a presença. Então, eu acho incrível isso. Eu acho, assim, é um super ensinamento, um super conhecimento, porque você, no tom cósmico, aprende que você transcende perseverando na presença do aqui e agora. Então, vamos lá. O caminhante do céu, ele tem a ação de explorar o poder do espaço e a essência da vigilância. Eu sempre que alcanço, sempre que eu chego na vibração do caminhante do céu, eu associo ao que o arcano maior do tarô representa no arcano do julgamento. Porque o que é o julgamento? O julgamento é uma nova consciência. Ele é o anjo da nova era, né? E ele mostra essas múmias levantando dos túmulos. Isso quer dizer que somos nós saindo do quadrado da matéria, elevando a nossa consciência para além do quadrado da matéria e enxergando, adquirindo a nova consciência, né? A consciência da nova era, que tem a ver com isso que te traz aqui, né? Você está querendo adquirir a consciência do que é ser galáctico, do que é se sentir e ser um terráqueo. Então, esse é, para mim, a representação do caminhante do céu, porque ele explora isso, né? Ele vem explorar os espaços internos, né? Quem eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E ele está, então, no tom cristal, encerrando essa onda encantada. Então, é perseverar nessa vigilância, é manter a presença, né? Orar e vigiar também, para mim, é uma outra descrição do caminhante do céu, né? Manter a presença, perseverar nessa vigilância, nessa exploração dos espaços internos, vai fazer com que a gente, então, salte para a próxima onda encantada, que começará no dia 16/2. Agora, por hora, a gente vai ficar por aqui, né, celebrando essa primeira onda encantada, essa primeira viagem que fizemos juntos, e meditando amanhã na lua minguante do sol em Aquário. Isso é importantíssimo, porque é através da prática da meditação, e não precisa ser só a meditação que eu conduzo aqui, pode ser qualquer prática meditativa, a que você se sentir mais à vontade, a que você gostar mais, qualquer prática meditativa, qualquer prática de silêncio e de olhar interior, porque é isso que vai estabelecer esse canal de comunicação com a nossa alma, para que a gente aí então possa realmente receber esse conhecimento, essa sabedoria, essa frequência e vibração desses selos e começar mesmo a entrar nessa frequência, né? Entrar nessa vibe. Tá bem? Então era isso que eu tinha para hoje, gente. Gratidão. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você.